Mudando diametralmente de assunto agora, eu trago a vocês algumas coisas que deviam ter sido ditas na segunda-feira, dia 1º. Mas não tivemos sessão em função do feriado do Dia do Trabalhador. E eu trago aqui alguns questionamentos a vocês. Primeiro questionamento. Tivemos uma pseudo-greve geral. Por que pseudo-greve? Porque greve é feita por trabalhadores. O que menos se viu nas ruas foram trabalhadores. Foram sindicalistas que lá estavam. Trabalhadores foi o que menos se viu, porque trabalhador trabalha. Trabalhador faria a manifestação no feriado no dia 1º de maio, não na sexta-feira antes para enforcar o serviço e ficar 4 dias em casa. Eu deixo reflexões para vocês. A primeira delas é a seguinte. Pense um pouco. Uma funcionária de enfermagem perguntou a um colega médico, doutor, o que o senhor acha dessa greve geral que estão programando para o dia 28? Ela realmente ajudará a nossa classe trabalhadora? Aí o médico respondeu, as mesmas perguntas que faço aos amigos, eu fiz a essa técnica de enfermagem. O procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa do Ministério Público Federal da Operação Lava Jato, disse que os recursos desviados em esquema de corrupção no Brasil desviam dos cofres públicos algo em torno de 200 bilhões de reais por ano. Fonte, o Estadão, 12/9/2015. Onde estavam os sindicatos para protestarem contra esse assalto aos cofres públicos que jogou o país e a classe trabalhadora na maior crise econômica da história republicana? O rombo acumulado dos 4 principais fundos de pensão estatais, Correios, Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ultrapassou 46 bilhões em 2015. Fonte, Jornal O Globo, 15 de fevereiro de 2016. Onde estavam os sindicatos para protestarem contra esse assalto aos fundos de pensão dos trabalhadores? Segundo o IBGE, a população desocupada no Brasil chegou a 11,8 milhões de pessoas em julho, no ano passado. No acumulado dos 7 primeiros meses de 2016, o Brasil perdeu 623 mil empregos. Julho foi o 16º mês seguido de fechamento de vagas com carteira assinada. Fonte, portal G1, 30/8/2016. Onde estavam os sindicatos para protestarem sobre esses 11 milhões de trabalhadores? Porque só agora os sindicatos se manifestaram. Muito estranho a atitude dos organizadores dessa manifestação, que se calaram durante os últimos 13 anos de governo, mesmo frente aos constantes prejuízos à classe trabalhadora, a que eles dizem defender. E agora, próximo à prisão de um ex-sindicalista metalúrgico, muito estranho que a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que tira a obrigatoriedade da contribuição sindical de cada trabalhador, que é 1 dia do seu serviço, aí a dor do bolso os fez sair de casa dia 28. A dor do bolso de pessoas que vocês viram com bonés do MST descendo de Volkswagen Amarok. A dor do bolso de pessoas sindicalistas com relógios de 6, 7 ou 15 mil reais no pulso. Será que estão nos manipulando? Será? Faço a seguinte comparação. E a fonte aqui, ela é extremamente importante. Os países com mais sindicatos no mundo. Em primeiro lugar, Brasil. Até agosto do ano passado. 15.007 sindicatos. Segundo lugar, África do Sul, 191. Terceiro lugar, Estados Unidos da América, 190. Quarto lugar, Reino Unido, 168. Quinto lugar, Dinamarca, 164. Sexto lugar, Argentina, 91 sindicatos. Sindicatos que dia 1º fizeram festa sorteando carros
aos trabalhadores. Fizeram shows aos trabalhadores. Esse era o dia de reivindicar. Esse não era o dia para fazer festa. Se o objetivo deles era esse. Sair à rua e reivindicar é um direito do todo cidadão? É. Agora, quebrando fachada de lojas, trancando vias públicas, queimando pneus, não é jeito. Proibindo o trabalhador que quer trabalhar, que quer garantir o seu pão de cada dia, para não entrar nesses 11 milhões, isso não é protestar. Isso é apatifar. Fica aqui isso. Por fim, para a vossa reflexão, eu leio um texto de um autor chamado Dave Grossman, um tenente-coronel Ranger do Texas, autor do livro Matando, é o nome do livro. Um veterano do Vietnã, um velho coronel da reserva, certa vez disse a esse autor: a maioria das pessoas em nossa sociedade são ovelhas. Elas são criaturas produtivas, gentis, amáveis, que só machucam umas às outras por acidentes. E então, aos lobos. E os lobos alimentam-se das ovelhas sem perdão. Você acredita que há lobos lá fora que irão se alimentar do rebanho sem perdão? É bom que você acredite. Há homens perversos nesse mundo que são capazes de coisas perversas. No instante em que você se esquece disso, ou finge que isso não é verdade, você se torna uma ovelha. Não há segurança na negação. E então, aos cães pastores. E ele se intitula um cão pastor. Eu vivo para proteger o rebanho e confrontar o lobo. Se você não tem capacidade para a violência, então você é um saudável e produtivo cidadão. Uma ovelha. Se você tem capacidade para a violência e não tem empatia por seus concidadãos, então você é um sociopata agressivo, um lobo. Se você tem capacidade para a violência e um amor profundo por seus conterrâneos, o que você tem então? Um cão pastor, um guerreiro, alguém que anda no caminho de um herói, alguém que pode entrar no coração da escuridão, dentro da fobia humana universal e sair de novo. Desenvolver o excelente modelo de ovelhas, lobos e cães, naquele velho soldado. Nós sabemos que as ovelhas vivem em negação da realidade. E isso as faz ovelhas. E elas não querem aceitar o fato de que há mal nesse mundo. Elas podem aceitar o fato de que incêndios acontecem, e é por isso que querem extintores. Elas querem alarmes e saídas de incêndio. Muitas delas ficam ultrajadas diante da ideia de colocar um policial armado na escola. Nossos filhos são milhares de vezes mais suscetíveis de serem mortos ou seriamente feridos por violência escolar do que por fogo, mas preferem os extintores do que um policial armado. E a única resposta da ovelha é a violência, é a negação. A ideia de que alguém venha matar ou ferir seus filhos é muito dura, então elas escolhem o caminho da negação. As ovelhas geralmente não gostam dos cães pastores, não gostam da polícia, porque elas se parecem muito com o lobo. Eles têm dentes afiados e capacidade para a violência. A diferença, no entanto, é que o cão pastor não deve, não pode e não irá machucar as ovelhas. Qualquer cão pastor que intencionalmente machuque a ovelha será punido e removido. O mundo não pode funcionar de outra maneira, pelo menos não em uma democracia representativa ou em uma república como a nossa. Para terminar, senhor presidente, ainda assim, o cão pastor incomoda a ovelha. Ele é uma lembrança constante que há lobos lá fora. As ovelhas preferiram que ele não deitasse ou não dissesse para onde ir ou onde estar. Que não lhe desse multas, nem ficasse nos aeroportos com roupas camufladas ou segurando rifles. As ovelhas prefiram que o cão guardasse suas garras e dentes e se pintasse branco e dissesse bé, até que o lobo aparecesse. E aí o rebanho inteiro desesperadamente tentaria se esconder atrás de um único cão. E nós estaríamos perdidos. Então, a polícia tem o seu papel. E nós, população, somos ovelhas e delas precisamos. E dia 28 que nós vimos foi um esculacho com a polícia e foi um tapa na cara da sociedade. Foi um tapa na cara dessas ovelhas por aqueles que são lobos em pele de cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, bom, eu acho que eu atingi o meu objetivo. Porque eu comecei o meu discurso anterior dizendo: eu vou trazer assuntos para a reflexão dos senhores. E muitos refletiram. Alguns talvez não entenderam, porque eu não disse acabar com os sindicatos.
Eu disse acabar com a contribuição obrigatória. Aquele que se sentir representado e necessitar do sindicato, que pague. Aquele que desejar não pagar, que não pague. Isto é democrático. Ponto. 1. Aliás, menor ponto não. Ponto e vírgula. 2. Eu não disse todos os sindicatos não prestam. Eu disse alguns. Vocês imaginem, senhores, que nós temos, em cidades vizinhas, o Sindicato dos Trabalhadores em Food Trucks. É sério, não é uma piada. É sério. Aí nós temos o Sindicato dos Bares e Assemelhados. Não podia ter um só? Eu pertenço a uma classe e sou trabalhador e não sou filiado ao CIMERS, que é o Sindicato Médico. Por quê? Porque, na minha ótica, ele não me representa. Ele não faz o que ele deveria fazer por mim. Porque eu o considero um sindicato pelego. E não contribuo com um dia do meu trabalho para esse sindicato. E não sou obrigado a contribuir. E os CIMERS morrem? Não. 3,1 bilhões de reais são entregues anualmente a todos esses sindicatos. Como o nobre colega disse, existem sindicatos honestos que retornam ao trabalhador os serviços? Existem. Mas não voltam 3,1 bilhões de reais. Ah, não voltam. Separemos, então, o joio do trigo. Aquele que é atendido pelo seu sindicato, que vai lá, que tem psicólogo, ou dentista, ou o protege de alguma má condição de trabalho, de um dano ergonômico, ok, esse vai pagar e com gosto. Aquele como eu, que tem um sindicato pelego, que só usa o dinheiro a seu bel prazer, tem uma sede maravilhosa em Porto Alegre, com estacionamento amplo, não vai pagar. Essa é a diferença, pura e simples. É isso. E são essas reivindicações que o povo brasileiro tem que aprender a fazer. Não é tudo ou nada. Não é não ter sindicato ou ter sindicato. Aí para ter tem que ter 15 mil sindicatos. Bom, nós vamos ter daqui a um pouco, em vez do sindicato dos trabalhadores no transporte coletivo, nós teremos o transporte do cobrador, o sindicato do cobrador, o sindicato do motorista, o sindicato do arrecadador, o sindicato do fiscal do ônibus. Pelo amor de Deus, gente. É isso. É isso que nós temos que acabar. Com esse monte de sindicatos que se locupletam com o dinheiro e não trazem de volta. E a população que aprenda a separar o joio do trigo. Aquele que recebe de volta, ótimo, ele vai pagar o sindicato. Porque ele recebe de volta trabalho, ele vê o seu investimento voltando. Aquele que não vê, assim como eu, vai ter o direito de não pagar. Ponto. E se eu trouxe essa reflexão e trouxe o debate, e se o debate gerar alguma coisa, ótimo. É assim que funciona a democracia. É dessa forma. Nenhuma outra. Muito obrigado, senhor presidente.